pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Eu aprendi quando muito jovem que nós devemos corrigir, exortar com amor. Se o sermão ele não está encharcado com a essência do amor, quando existe o ingrediente da religiosidade, da soberba no coração, o que sai da nossa boca fere realmente as pessoas. Mas depois de você cumprir este papel de encharcar o sermão, a mensagem que Deus aplica ao teu coração, com amor, e como é que você consegue fazer isso? Se colocando no lugar do seu próximo. E se você estivesse nessa mesma situação, que outrora você estava, Cristo lhe alcançou, libertou, e hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas quem era você? Quando Deus te encontrou, você estava na lama, você era um demoniado, possesso, oprimido, acorrentado por demônios. Aí Cristo te libertou, te deixou aí cheirosinho, bonitinho. Aí agora a gente levanta o dedo e começa a apontar os nossos irmãos, encontrar falhas, e a palavra do Senhor nos diz: tira a trave do teu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando nós encharcamos o sermão, a mensagem que Deus nos concede no amor, e pregamos com paciência, sabe, irmão, um dos maiores desafios para quem prega a palavra é pregar com paciência. O que é pregar com paciência? É pregar de uma forma que você entenda que a pessoa não vai muitas vezes se converter na hora que você está pregando. Você prega hoje, a mensagem é semeada, mas quem sabe o fruto só vai ser gerado daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quem sabe vão se passar, e você precisa de paciência para estar regando aquela plantinha, aquela semente que foi lançada no coração do seu irmão. Pregando com a doutrina. O que é com a doutrina, irmão? Ensinamento bíblico, sem fábulas, sem conchavos, né? Muitas vezes a gente quer enfeitar demais a mensagem e termina fugindo dos ensinamentos bíblicos. Mas ele continua dizendo, olha só, no versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Meus amados irmãos, estamos vivendo dias em que muitos não querem mais ouvir a verdade. Eles querem que alguém pregue segundo as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos. Muitos não querem ouvir a mensagem do Evangelho, uma mensagem de renúncia, de sacrifício, de santidade. Não, irmãos, a mensagem que tem sido pregada aí é que você deve colocar Deus no canto da parede. Ele é o seu garçom e Ele tem que dar tudo que você pedir. As pessoas muitas vezes não estão indo para a igreja para adorar a Deus, não, é para pedir a Ele, porque acham que Ele é o Papai Noel do século, e anda presenteando a todos. Quando você entende a mensagem da cruz, você percebe que o caminho é estreito, que a porta é apertada, que ninguém chega no céu de todo jeito. E o apóstolo Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo: saiba que nos últimos dias muitos não suportarão ouvir a verdade do Evangelho, a verdade que confronta, a verdade que converte o pecador. Muitas vezes, irmãos, nós queremos pregar para os nossos irmãos dizendo: Deus te ama, e como Ele te ama, você tem que se render aos pés dele. Sabe, irmão, ninguém se rende a Jesus porque Ele te ama, porque Ele ama. Não, a pessoa primeiro tem que reconhecer a sua miséria, a sua hipocrisia, tem que reconhecer que sem Deus não é de ninguém,
tem que reconhecer que está perdido, que está desolado, sem perspectiva alguma, que está condenado ao inferno. Só quando você entende a posição que você se encontra, como cego, miserável e nu, é que você entrega a sua vida a Jesus. Mas a verdade é, irmãos, que o evangelho adocicado tem sido pregado, e muitas pessoas amam ouvir este evangelho. Muitas pessoas gostam de ouvir os coaches dos dias de hoje, que de você e Jesus são irmãos. Então você é praticamente igual a Jesus. Você é irmão de Jesus, você é filho de Deus. Será que você é qualquer um? Você tem direito a tudo e você pode usufruir de tudo, mesmo andando em rebeldia, mesmo fazendo aquilo que deseja o seu coração. Mas Ele é o teu Pai e Ele não vai te abandonar. Eu conheço muitas pessoas, irmão, que durante muitos anos, culto após culto, estavam na igreja, no dia de domingo, e na segunda-feira estavam na prática pecaminosa, depravada. E eu perguntava a essas pessoas: mas o porquê todo domingo você está na igreja? Essa pessoa me respondia: porque o domingo eu consagro a Deus. O domingo é sagrado. Mas durante o decorrer da semana eu vivo a minha vida. É igual aqueles irmãos que vai pular no carnaval. Não é verdade? Quando chega quarta-feira de cinzas, eles vão ali e se rendem, diante de uma imagem. Diz: olha, me perdoa por tudo que eu fiz. Mas eles premeditaram o pecado. Eu sei que existem pessoas assim como eu, irmão, que são comprometidas com a palavra, que amam o verdadeiro evangelho. Todas as vezes que eu olho para o irmão Naldo, eu lembro dele passando 3 meses, mais de 3 meses, de um lado para o outro nessa rua. E ele, quando me via, ele virava a cara para o outro lado. E ele disse: pastor, eu sinto ódio do senhor. Eu não lhe suporto. Porque... E eu lembro que o irmão Naldo dizia assim: pastor, eu quero que o senhor ore para que eu deixe Francisco e me case com outro. E eu dizia: irmão Naldo, a mulher da tua vida é Francisco, é a mãe do teu filho, e eu vou orar para Deus restaurar o teu casamento. O irmão Naldo ficava virado, ele pegava uma aliança que ele guardava com ele, ele andava com essa aliança para cima e para baixo. Ele dizia: pastor, essa aliança eu comprei para outra, não é para Francisca não. Olha, abençoe essa aliança. Eu digo: irmão, isso não é de Deus. Como é que Deus vai destruir uma família para construir outra? Isso não é de Deus. E quantas vezes eu vi irmão Naldo urrando, gritando aqui no meio da rua: mas pastor, eu não acredito que Deus vai me obrigar a viver nessa situação. E eu vejo hoje o irmão Naldo tão feliz com a sua esposa. E eu lembro que um dia ele voltou e entrou por esta porta e ele disse assim: pastor, eu não suportava olhar para o senhor. Mas sabe o que é que Deus disse para mim? Esse pastor lhe ama. Esse pastor lhe falou a verdade. Porque eu poderia ter negociado princípios com o irmão Naldo. Não, irmão Naldo, Deus entende. Deixa o teu esposo, traz a outra. Quantas vezes ele disse: pastor, tem como o senhor me abençoar e abençoar a outra? Ele: tem não, irmão. Tem não. Mas pastor, dá certo. Dá não, irmão. Quantas vezes eu conversei isso com o irmão Naldo? Quantos cultos nós realizamos na casa dele, orando para Deus restaurar o seu matrimônio. E o Deus que começou a boa obra, irmão Francisco, vai terminar. Eu creio que vocês ainda vão viver dias maravilhosos. Mas eu sei, irmão, que eu precisei pegar uma guerra grande, me opor às paixões que estavam no coração do irmão Naldo, para ganhá-lo para Cristo. Sabe, irmão, se eu fosse conivente com o erro dele, isso eu estou falando um exemplo. Está aqui a irmã Jéssica. A irmã Jéssica já chegou um momento dizendo: pastor, eu não suporto o senhor. Pastor, aí o senhor é muito cabeça dura, o senhor fala as coisas e tem... Não. E quantas vezes eu disse: irmã Jéssica, o caminho não é assim. É dessa maneira. Sabe, irmão, por quê? Isso significa amor.
Eu acredito que uma das maiores provas de amor é você falar a verdade para alguém. Não de uma forma bruta, irmão, ignorante, truculenta. Não, tem que ser encharcada com amor. Hoje, irmão, eu tive uma experiência de corrigir uma pessoa. E eu fiz essa correção de uma forma tão sutil. Eu disse, olha, eu entendo você, o que você está fazendo, mas eu não posso concordar com você porque você está agindo errado. Então faz assim, vai dar certo. Você não tem ideia de quantas pessoas dizem assim, pastor, será que eu estou certo em dançar um forrozinho? Eu digo, não, irmão, você está errado. Mas pastor, eu sou crente, eu sou dizimista, pastor, eu faço tudo certinho, eu só gosto de dançar um forrozinho. Eu digo, Jesus vem, tu não vai, tu não sobe. Ajuda teu servo. Tem outros que chegam para mim, mas pastor, eu faço tudo certinho, eu só gosto de fumar um cigarrinho. Qual o problema disso, pastor? Tem outros que dizem, pastor, mas eu só gosto de beber. Tem outros, pastor, mas eu não consigo ficar só com uma mulher, eu gosto de estar com várias. Sabe, irmão, eu não posso mudar você, mas a minha obrigação é dizer, olha, amado, mediante as escrituras, você não entra no céu, porque ficarão fora dos céus os prostitutos, os adúlteros, os viciados, os alcoólatras, ficarão de fora do céu, os cães, as pessoas briguentas, mentirosas. Eu não posso abrir concessão. Jesus, aquele que mais nos amou, foi quem mais falou sobre a condenação eterna. Porque nos prevenir do sofrimento eterno, nos livrar da condenação eterna, é um ato de amor, é um ato de misericórdia. Eu não quero chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu cuidei de milhares de pessoas. Se porventura Deus assim me proporcionar a oportunidade, que assim seja. Mas eu quero chegar e dizer, Deus, as pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos para que eu cuidasse, eu fui verdadeiro com elas. Eu estive comprometido com a tua palavra. Há muitas pessoas que dizem, mas pastor, o senhor é meu amigo, o senhor está dizendo que isso está errado. E sim, meu amado, eu sou o seu amigo, mas eu tenho por obrigação, por dever, são ossos do ofício de falar a verdade. Porque, irmão, naquele grande dia, muitos pastores vão comparecer diante de Deus. E Deus vai pedir, preste conta. Quantos pastores, irmãos, que vão ficar quando a igreja for arrebatada, as igrejas lotadas, irmãos? Eu acho que uma das maiores tristezas, missionária, é quando Jesus voltar, algumas igrejas que não vão subir, que estão cheias de misticismo, de macumbaria evangélica, de simpatias, toca no manto, passa debaixo da porta abençoada, pega a vassoura ungida, o bombons, a rosa ungida. Sabe, irmão, é uma macumbaria dentro da igreja, terrível. Você tem noção de quantas pessoas já chegaram aqui na igreja? Pastor, faz umas campanhas aí. Pastor, movimenta esse negócio aí, cria algumas coisas. As coisas mais bizarras que você possa imaginar, as pessoas estão fazendo, e não é longe, mas é pertinho da gente aqui. Irmão, eu me choquei essa semana quando eu vi alguém indo para uma rede social dizendo, vamos fazer jejum de xixi. Eu olhei e disse, não, isso é mentira, não tem lógica uma coisa dessa, a pessoa não vai fazer isso. E assim, por incrível que pareça, irmão, essa pessoa nessa live estava ao lado de uma das pastoras mais conceituadas da Paraíba, dizendo, vamos fazer jejum de xixi, 24 horas sem fazer xixi. E assim, irmão, é uma coisa bizarra, horrível, mas aonde essas pessoas estão, multidões se reúnem. É a revelação, irmão. Mas como é que essas pessoas estão se portando de uma forma sensual, arrogante? Irmã Jéssica chegou para mim essa semana e disse assim, pastor, eu admirava muito aquele irmão, mas eu vi ele tratando as pessoas com arrogância. Eu disse, não, isso aí não vem de Deus, não. O que a missionária Verônica falou aqui agora. Ela disse, vez ou outra eu assistia ele na televisão, mas eu vi ele tratando as pessoas de uma forma soberba. Isso não é um fruto do Espírito, não, pastor. Eu vou deixar ele assistir ele. Por que, irmãos? Pelo fruto conhecereis. Nunca se viu, irmão, tantos falsos profetas como nós estamos vendo nos dias de hoje. O que me preocupa, irmão, não são cadeiras vazias.
O que me preocupa é se a igreja estivesse cheia de pessoas vazias. Sabe, irmão, eu sei que ao seu tempo Deus nos trará crescimento. Ao seu tempo Deus nos fará prosperar de uma forma orgânica, saudável. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, se o senhor não pregar mais sobre adultério neste culto, eu digo ao senhor que eu fico aqui com a minha família. Mas se o senhor pregar mais uma vez naquele culto sobre adultério, eu vou sair com a minha família e vou levar muitos outros irmãos. Essa pessoa me falou durante o dia, irmão, à noite eu estava pregando sobre o quê? Adultério. No dia seguinte a pessoa disse: eu não vou mais para essa igreja, porque esse pastor, ele só vive falando sobre o pecado. E você vai ver que boa parte das ministrações aqui neste púlpito, irmão, ele confronta, é sobre o pecado, é arrependimento. E quando eu falo isso para você, irmão, eu não estou querendo ser mais do que você, porque eu lhe amo. Está vendo, meu filho? A todo momento eu digo: meu filho, para você ser alguém, ter um bom comportamento, saber entrar e sair, você precisa respeitar alguns limites. E muitas vezes, irmãos, eu estou em determinados ambientes com meu filho, e ele chega para mim e ele diz: pai, eu quero lhe agradecer por toda a disciplina que o Senhor me deu, porque eu vejo aquelas crianças ali, pai, fazendo coisas horríveis, eu fico enojado disso, eu fico alegre porque eu sei entrar e sei sair. No tempo em que eu corrigi ele chorou, mas hoje ele agradece, porque lá em Hebreus diz que no momento quando somos corrigidos, e ele nos corrige com açoites, choramos, lamentamos, mas essa correção nos traz o amadurecimento, a sabedoria, o entendimento. Sabe, irmão, você quer continuar crescendo no reino de Deus? Não ande por aí tirando versículos de uma caixinha de promessa. Não, é muito bom nos alimentarmos com as promessas do Senhor. Eu amo, todos os dias eu me alimento com as promessas do Senhor. Mas eu gosto de ler palavras que me confrontam, irmão, que coloquem dentro da minha cara e digam assim: você precisa mudar, Diego. Você precisa ponderar suas palavras. Você precisa parar de mentir. Você precisa ser humilde. Todos os dias eu preciso dizer para mim mesmo: abra a mão das paixões do mundo, porque Jesus está voltando, irmão. Estamos nos últimos dias, e eu vejo uma igreja que está alienada, de mãos dadas com o mundo. Está acontecendo uma guerra em Israel, está acontecendo uma guerra na Ucrânia, o povo está sendo massacrado, os sinais estão se cumprindo, mas a igreja está na inércia, no sono da indolência. Quantos poderiam estar aqui nessa noite, mas estão em casa, assistindo um programa de televisão, nas suas redes sociais, fazendo qualquer outra coisa, estão em qualquer outro lugar, menos na presença do Senhor. Mas você que veio aqui hoje não vai sair de mãos vazias. A palavra, o evangelho que transforma, que liberta, vai entrar no teu coração. A semente vai brotar, vai germinar e vai trazer vida a você. Glória a Deus. Tinha 32 mil soldados com Gideão. E Deus disse a Gideão: tem muita gente. Gideão falou para aqueles soldados: os covardes voltem. 22 mil soldados foram embora. No momento seguinte, Gideão falou para que eles bebessem água do riacho. Mas 9.700 soldados foram embora. De 32 mil só sobrou 300. Mas eram 300 valorosos, 300 tementes a Deus, 300 vigilantes. Sabe, irmão, Deus não procura quantidade, Ele procura qualidade. Nós precisamos ter cuidado, porque na vida a Maria que vai com as outras sempre sofre as consequências. Não seja influenciado pelo mundo, irmão. Não ande no curso deste mundo, segundo as paixões mundanas, não. Submeta-se à voz de Cristo. Submeta-se às ordenanças do Senhor.
Glória a Deus. Continue acompanhando esse texto comigo. Olha só, versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo diz: nos últimos dias, muitos desejarão ouvir fábulas, mitos. A mensagem de autoajuda, irmão, que massageia o ego do pecador, tem sido pregada dia após dia por aí. Não se confronta o pecador, irmão. Os pecadores estão sendo anestesiados para ir para o inferno em paz. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? O pecado não te incomodar mais. Tem um hino que o irmão Francisco pede o tempo todo para que eu cante. Tem nada a ver, isso é normal. Pense em uma coisinha que faz crente se dar mal. Sabe, irmão, quando eu escuto alguém pregando, dizendo: olha, irmão, eu acredito que isso não tem nada a ver. Eu acredito que isso não incomoda Deus. Não, eu não me sinto cobrado por isso. O Espírito Santo se entristece, irmão, e ele que outrora te cobrava, ele que outrora te confrontava, não te confronta mais. Porque, irmão, quando você começa a ouvir mitos e fábulas, o engodo de Satanás, dos falsos profetas, você desvia da verdade, você não suporta mais ouvir a sã doutrina. Mas o texto diz: suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, seja moderado. E o que é uma pessoa moderada, irmão? Uma pessoa simples, uma pessoa que se controla em seus impulsos. É uma pessoa que foge das paixões desse mundo. É uma pessoa modesta, irmão. Tenha cuidado, irmão. Muitas vezes o fato de ser espalhafatoso e querer sempre ser o centro das atenções, a gente busca os holofotes da vida. A Bíblia diz que muitos acreditavam que Jesus era o Messias, mas não seguiam porque amavam os aplausos deste mundo. Você sabia, irmão, que muitas pessoas se sentem envergonhadas e dizem: eu não vou entrar por essa porta não, porque é uma igreja pequena, tão poucas pessoas, o que é que eu vou fazer ali? Passar vergonha? Mas naquele grande dia, irmão, a Bíblia nos diz que Ele vai nos chamar e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, mas eu ouvi o Evangelho, eu curei, eu preguei, eu falei em línguas. Eu não te conheço. Uma das maiores decepções, irmão, é você chegar diante de Deus e Deus dizer: não, você viveu o falso Evangelho. Você seguiu um falso profeta. Por esses dias um pastor mandou o povo comer grama. Eu pensei: não, ninguém vai fazer isso não. Irmão, o povo saiu de dentro da igreja e foi comer grama. Por esses dias, irmãos, eu vi um pastor pedindo aos irmãos para se deitar no chão e ele passar andando sobre os irmãos, porque ele disse que ele era tão santo que não podia pisar no chão. Então os irmãos se deitavam e ele passava em cima. As coisas mais absurdas que você possa pensar, mais bizarras, irmão, os falsos profetas estão fazendo por aí. E as pessoas estão seguindo, multidões estão se aglomerando. Por quê, irmãos? Porque somos seduzidos pelas fábulas, somos seduzidos pelo falso ensinamento. E a Bíblia nos diz que mesmo que um anjo desça do céu e vos entregue um falso, um novo evangelho, considere como falso, como anátema, e ao mesmo tempo todas as pessoas dizendo: eu descobri uma coisa nova na Bíblia. Você sabe como é que os testemunhos de Jeová surgiram? Porque disseram: nós descobrimos uma coisa nova. Os mormons surgiram quando descobriram uma coisa nova. Pelo menos a maioria das religiões surgiram quando disseram: a Bíblia não é o suficiente. Hoje não se abre mais a Bíblia para pregar, irmão. O pastor pega o microfone e ele fica dizendo: Deus está me revelando, vem aqui você, eu vou revelar a sua vida, o número do seu CPF, o número da sua identidade, o seu nome, o nome do seu pai.
E vez ou outra, um é desmascarado, porque ele está com um ponto no ouvido, né? E tem toda uma assessoria dando esse suporte. Eu convido os irmãos a assistir um filme, Fede Mais, Cheira Mal. Quem já assistiu esse filme? É um filme muito antigo, mas é de um pastor que justamente faz isso. Ele paga as pessoas para dizer que o milagre aconteceu. Ele paga um rapaz para andar e dizer: olha, esse aqui foi curado da paralisia. Coloca dinheiro na carteira do povo para dizer: olha, está surgindo dinheiro aí. É dentro de ouro surgindo. Mas tudo uma falcatrua, irmão, para enganar as pessoas. E as pessoas amam ser enganadas. Sabe, estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Que você não ande por este caminho. O texto diz, versículo 6: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o meu tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Sabe, irmão, talvez eu chegue diante de Deus e eu possa dizer o que disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Você não tem noção de quantos convites eu recebi para pregar em determinadas denominações. Eu só precisava mudar a mensagem. Para estar em determinados ambientes, eu só precisava mudar a mensagem. Não toca nestes assuntos. Não entra por esse caminho. Certa vez um pastor foi convidado para pregar em uma igreja. E disseram a ele: olha, você não prega sobre cigarro, porque tem um irmão que é uma bênção, mas ele gosta de fumar. Não pregue sobre bebida, porque tem um irmão que é uma pessoa que serve em tudo aqui na igreja, mas vez ou outra ele bebe. Também não pregue sobre adultério, porque tem um presbítero aqui, dizimista fiel, mas ele está adulterando. E o pastor daquela igreja começou a dar uma lista de pessoas, de pecados que ele não poderia tocar. E era uma grande igreja. E o pastor disse: olha, se você me entregar o microfone, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. E quando o pastor começou a pregar, ele pregou contra o pecado, contra o adultério, contra a bebida, contra o cigarro. E aquele que era adúltero se rendeu aos pés do Senhor. O que era viciado no cigarro, o alcoólatra, se rendeu aos pés do Senhor. Irmão, como é que eles vão se converter se não há quem pregue? Como é que vão mudar de vida se não são confrontados, irmãos? Eu sei que nos últimos dias as pessoas estão sedentas. Se você acessar as suas redes sociais, há muitos pastores, pastor Josué Brandão, pastor Paulo Júnior, Josué Gonçalves, Douglas Gonçalves. Se eu for citar nesta noite, Luciano Subirá, tantos pastores, irmãos, comprometidos em pregar a palavra, pastor Hernandes Ia Lopes, Augusto Nicodemos, pessoas que estão comprometidas com a palavra, e Deus está alavancando os seus ministérios, mas nem sempre foram assim. Eram pessoas que pregavam para uma pequena quantidade de pessoas, porque nem sempre as pessoas querem escutar. Mas aí chega um momento que Deus diz: eu quero revelar a minha glória através da tua vida. Sabe o que eu creio, irmão? É que quando você está fazendo certo, quem te promove é Deus. Quando você está fazendo o que é errado, contando fábulas, mentiras, ludibriando o povo, tratando da igreja como uma pequena igreja para arrecadar. Há muitos irmãos que têm como a igreja como um pequeno negócio. São pequenas igrejas, grandes negócios. Muitos pastores, quando me encontram, a primeira coisa que perguntam: quanto é que está rendendo lá? Não pergunta como é que está a igreja. Aí pergunta quantas pessoas tem lá na igreja. Teve um que me perguntou: disse, irmão, tem umas ovelhas lá que está agora. Ele disse: não, você tem que dizer quantas ovelhas tem. Você tem que dizer quanto é que entra. Irmão, hoje as pessoas estão medindo, calculando o grau de sucesso de uma igreja ou de um ministério pela questão quantitativa. E a grande verdade, irmão, é que se você for para a Bíblia, o ministério de Paulo foi um fracasso. Olha o fim de Paulo, tem a cabeça decapitada.
O ministério de Pedro, irmão, foi um fracasso, pendurado de cabeça para baixo. O ministério de Estevão foi um fracasso, apedrejado. Mas eu vejo hoje, cada dia que se passa, pastores querendo andar em carros importados, morar em casas luxuosas, sabe, irmão? É o meu reino, é a minha igreja. Por esses dias eu vi um pastor de uma grande igreja fazendo uma filmagem em frente à igreja dizendo: olha, mande oferta, porque eu tenho que ajeitar a minha igreja. Desde quando a igreja é tua, irmão? A igreja é de Deus, o povo é de Deus. Muitos pastores que nos cercam dizem assim: essas são as minhas ovelhas. Desde quando você tem ovelha, irmão? A ovelha é do pastor celestial. Eu nunca vou estar brigando por ovelha. Se o irmão vai para ali ou vai para aqui, você nunca vai me ver brigando por você, porque eu sei que você pertence a Deus. Você tem um dono, irmão. Eu não sou o seu dono. Irmão, tem pessoas aqui que faltam 1 mês, 2 meses. Pastor, por que o senhor não foi atrás de mim? Não, irmão, você sempre soube onde eu estava. Eu passo na rua, eu vou tratar do mesmo jeito. Se eu for na sua casa, eu vou lhe tratar do mesmo jeito. Sabe quantas vezes eu vou lhe perguntar: irmão, o que é que você está fazendo? Para onde você está indo? Para a igreja que você está visitando? Porque, irmão, a ovelha não é minha. É de Deus. É Deus que traz, é Deus que leva. O nosso compromisso é pregar a palavra. Irmão, nós somos uma igreja evangelística. Durante o decorrer dessa semana, eu fiz algumas postagens de alguns trabalhos evangelísticos que nós realizamos há algum tempo atrás. Sabe, irmãos, nós saqueamos o inferno e povoamos o céu. Mas eu sei que muitas vezes a gente fazia cruzadas com multidões na rua. E no dia seguinte a gente fazia um culto e não via ninguém. E algumas pessoas diziam assim para mim: pastor, para de investir na rua e investe dentro da igreja. Desde quando a igreja é 4 paredes, irmãos? Eu tenho para mim que a igreja é um quartel onde nós nos preparamos. O propósito da igreja, irmão, é pregar, é anunciar as boas novas. A igreja não é um navio onde se tem tanto entretenimento, não. É um bote salva-vida para resgatar aqueles que estão se afogando, aqueles que estão perdidos. Que essa palavra fique em seu coração nesta noite, e você saia daqui dizendo: Senhor, eu sei que os sinais estão se cumprindo. Eu sei que estamos nos últimos dias. Eu sei que muitos falsos profetas estão surgindo. E esses falsos profetas, irmãos, eles operam sinais, eles fazem maravilhas. E as pessoas olham e dizem: não tem como não ser Deus. Mas eu convido você a uma reflexão. Se porventura estas maravilhas não estiverem embasadas na palavra, se não tiver a palavra como um norte, essas maravilhas não provêm de Deus. É uma ação satânica para enganar. A Bíblia nos fala que os falsos profetas farão sinais no céu e na terra. O anticristo, quando vier, irmão, ele vai operar maravilhas. E quando as pessoas vão olhar para ele, vai dizer: esse é o Messias. Esse é o verdadeiro enviado de Deus. Mas eu convido você, irmão, nesta noite, a entender que a palavra, ela sempre vai mostrar você como um espelho. Você vai se enxergar por dentro, irmão. Você não vai conseguir ver sua aparência, porque quem olha para você diz até crente. Mas quando você olha, você diz: eu preciso mudar muita coisa. Precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança na minha vida. Coloca a mão no seu coração. Pai, mediante essa palavra, eu peço a Ti, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja. Estamos, ó Pai, diante do Apocalipse. Acontecendo ali em Israel uma guerra contra o Hamas. Israel está sitiado, ó Pai, muitos são os inimigos. A Tua palavra está se cumprindo. Olha a guerra ali na Ucrânia. A Tua palavra nos fala sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. A igreja está adormecida, ó Pai, desperta a Tua noiva, nos livra dos falsos profetas, ó Pai, converte o coração dos Teus servos a Ti, que venhamos viver em retidão, ó Pai, em santidade.
É o que eu te peço, ó Pai, nos prepara para os últimos dias, Senhor. Nos livra, ó Pai, da imundície, da miséria que está em nossos corações, em nossa mente, Pai. Faz uma asepsia na nossa alma, em nome de Jesus.